Eu profetizo na sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus. Dê o primeiro passo com fé e você verá a glória de Deus nas alturas. I am Thiago Silva. Today is a special day, as I promised. Então, falando sempre um pouquinho do inglês. Abençoado dia, uma feliz Páscoa a todos. Eu já vou declarando. Eu sou um em ti, ó Pai, e tu és um em mim. Que a glória e o poder do Espírito Santo transborde e que a sua palavra chegue até os confins da terra, no nome do Senhor Jesus. Então já vamos invocando o Espírito Santo. Eis que eu invoco o poder do Espírito Santo, que pairava sobre as águas, no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder sobre sua vida e que os desejos do seu coração se realize no nome poderoso do Senhor Jesus. Sempre lembrando que a gratidão é o primeiro passo para todas as nossas realizações. Então vamos deixar assim: I'll give the thanks unto the Lord, for his mercy endures forever. Então, deem graças a Deus, o Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos meditar nessa palavra no livro de João. Eu vou ler agora o trecho completo e depois nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra, porque nós precisamos dar o primeiro passo com fé. Nós não precisamos ver o degrau da escada se nós não estamos vendo o degrau, mas nós temos que subir essa escada. Mas para subir essa escada você tem que dar a tua fé espontânea, tem que ouvir a voz de Deus. Então nós vamos meditar sobre isso. Vamos ler aqui que vai dizer o capítulo inteiro de João 21. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades e apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-lo para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastaram a rede com os peixes, e logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão, distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Louvado seja Deus nas alturas. Vamos refletir um pouco nessa palavra, que é uma palavra muito poderosa. O entendimento dessa palavra fala para que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós vamos ter que provocar mudanças no nosso comportamento. Nós vamos ter que realmente dar o primeiro passo com fé para que as coisas de Deus se manifestem na nossa vida.
E uma delas é fazer igual Simão Pedro, né, o discípulo que Jesus amava. Jesus falou diretamente com ele. E Jesus pode falar diretamente comigo e com você, através hoje dessa palavra. Se você der ouvido, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque ouvir a voz de Deus é a nossa bússola, é a direção dos nossos passos, dos nossos caminhos, onde a nossa alma já poderá pisar lá no futuro que já está preparado para nós. Mas para isso, temos que ter fé, acreditar nas coisas que nós não vemos. Então isso é uma tarefa um pouco difícil nos dias de hoje. Pô, eu vou acreditar numa coisa que eu não consigo ver? Mas é assim que funciona as coisas de Jesus. Então eles ouviram a voz, ó, jogue a rede do lado direito da barca. E eles ouviram e fizeram o ato. Então, além de ouvir, você vai ter que ter ação. Senão as coisas não vai acontecer. Eu poderia ficar orando aqui por vários dias. E se eu não tiver a ação de, por exemplo, sair da minha casa, descer até aqui, né, nesse lago maravilhoso, onde a força do Espírito Santo está aqui, que foi um lugar indicado por Deus, não foi escolhido por mim mesmo, e eu ficasse deitado na minha cama ou sentado no meu sofá, não viesse aqui fazer a oração, como que essa palavra poderia chegar até você? E como que, mesmo eu profetizando, ela poderia chegar até os confins da terra? Então eu tenho que ter a ação de tirar a minha bunda lá do sofá, né? E se mexer e vir até aqui para que as coisas de Deus consiga ter alcance e para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Então, todas as ações nossas, que tem que ser positiva e sempre grato com tudo que acontece, não importa o que aconteça, aí as coisas de Deus vai se cumprir, vai se realizar na minha vida, na sua vida, no dia de hoje. Espero que Deus amplie a sua visão através dessa palavra, para que você tenha a visão de águia, né, que você possa enxergar além, mas agora você tem que acreditar, você tem que dar o próximo passo. Se você tem um projeto, tem um sonho, e ele está guardado aí no teu coração, agora você tem que realizar. Não tem como, porque a palavra está dizendo aqui, você vai ter que fazer igual Simão Pedro. Além dos discípulos que ouviram a palavra e jogaram a rede, Simão Pedro foi além. Ele ouviu, né? Além de fazer o ato, levantou, colocou as vestes e pulou dentro da água. Ele não queria nem saber se o lago era fundo ou o que estava acontecendo. Ele foi ao encontro do Senhor. E quando nós fazemos esse ato, coisas boas e fantásticas e maravilhosas e grandiosas acontecerão na minha vida, na sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus. See you, my friends. Big hug, um grande abraço, né? Louvado seja Deus nas alturas. I love Jesus, my friends. I love my friends and brothers. Amo Jesus, meu amigo. Amo todos os meus amigos e minhas amigas. Thanks God. Obrigado, meu Deus. I have a nice day. I have a nice week, my friends. Um incrível dia. Uma maravilhosa semana que está por vir, né? Curtindo aí os feriados, e que o Senhor Jesus e a paz do Deus Todo-Poderoso esteja na sua casa, em toda a sua família, no nome poderoso do Senhor Jesus. See you. Thanks God. See you, my friends.